E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma Sessão de Aluguel. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo algo um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer aqui no canal. Pela primeira vez no Sessão de Aluguel, eu vou estar respondendo algumas perguntas. E no final das perguntas vocês vão saber onde podem fazer mais perguntas para próximos vídeos tipo esse e outras coisas que eu vou falar no final do vídeo. Mas vamos logo às perguntas, que é o principal daqui. E a primeira pergunta foi do Gabriel Calassi e ele me perguntou qual o primeiro filme que eu lembro de ter visto no cinema. Eu tô até preparando um vídeo especial sobre essa temática, mais pra frente vai sair esse vídeo aqui no canal com participações especiais, vai ser muito bacana, tá sendo muito legal fazer esse vídeo, tá dando uma trabalheira porque eu tenho que entrar em contato com muita gente, mas tá muito bacana. E o primeiro filme que eu lembro de ter visto no cinema foi o filme dos Cavaleiros do Zodíaco contra o Abel, um filme muito foda, um filme épico que eu já revi algumas vezes e eu gosto da mesma maneira. E criancinha com 6, 7 anos de idade eu fui ao cinema assistir esse filme num cinema de rua, coisa que raramente tem hoje em dia. Aqui em Goiânia só tem um agora, antigamente tinham vários. A Mari Bastos me perguntou qual o meu filme Bang Bang favorito. Eu acredito que ela esteja falando de western, né, faroeste. Cara, é muito difícil falar qual é o meu western favorito, mas eu acho que Era Uma Vez no Oeste. Tá ali, ó. Era Uma Vez no Oeste, Três Homens em Conflito. Nossa, muito difícil. Era Uma Vez no Oeste, cara. Eu gosto muito do Charles Bronson tocando aquela gaita e tudo mais. Aquele som é épico, cara. Se você não viu, assista Era Uma Vez no Oeste. Assista Três Homens em Conflito também. O Anderson Soares, lá do podcast Cine Loucura, que eu gravo com eles direto, perguntou qual o pior filme que eu vi na vida. Putz... Essas perguntas são pegadinhas, porque como definir o pior filme? É a mesma coisa que definir o melhor filme. Eu não consigo fazer nenhum nem outro, eu acho. Mas eu posso enumerar alguns filmes bem bosta que eu já vi. Mulher Gato, Batman e Robin, cada um tem a gema que merece. Esses últimos filmes do Adam Sandler... inclusive eu vi o Trocando os Pés dele recentemente no cinema, não recomendo a ninguém. Os filmes do Ed Murphy também, depois que ele resolveu fazer vários personagens no mesmo filme. E por aí vai. A Amanda Cardinal, que também gosta de ser chamado de Panda, perguntou qual o filme mais me abalou psicologicamente. Eu acho assim que em questão de assistir o filme, e não de abalar, mas que teve um impacto sobre mim. Matrix, quando eu vi a primeira vez, teve um forte impacto sobre mim. Fiquei meio noiado assim um pouco, fiquei me perguntando, me questionando algumas coisas, até adquiri um livro que fazia um estudo mais profundo da filosofia e tudo mais em Matrix, o que me deixou mais noiado ainda. Mas acho que Matrix e tal, até porque eu não sou muito de me chocar tão fácil com filmes, mas é a questão de me deixar curioso, de me deixar mais pensativo. Essa questão de um filme de terror que me deixou mal, que me deixou de estômago embrulhado, de eu não conseguir ver o filme porque era tenso demais e parar de ver o filme, não. Eu geralmente quando eu paro de ver o filme é porque o filme é muito ruim, mas esse trem de me chocar demais eu parar, de filmes como Centopeia Humana, dessa pegada, não me incomodam. Quando eu era moleque, a galera sempre falava que ia na locadora e falava, cara, eu não consegui ver Faces da Morte completo. Faces da Morte era tipo um documentário, tinha várias cenas e tal, que o povo pegava e fazia esse filme. Aí tinha alguns temáticos, Faces da Morte 1, 2, 3, 4, cada um era meio que temático, e a molecada falava só histórias de que eu assisti Faces da Morte e fiquei 2, 3 meses sem comer carne, não sei o que. E eu fiquei curioso, quando eu era moleque, tinha 11, 12 anos, fui na locadora, era piolho de locadora, loquei o Faces da Morte, que era o que todo mundo falava que era o pior, era o Faces da Morte 2000. Assisti e cara, porra, convenhamos, né, velho? Não me senti mal. Eu assisti comendo, assisti jantando. Eu tava comendo, inclusive, carne mal passada, que é o que eu gosto, comendo um bife mal passado e não me chocou. Desculpa. E o Thiago, lá do podcast Zoneando, grande parceirão que eu sempre gravo com eles, também perguntou como pode alguém gostar de Homem de Ferro 3. Indireta pra você, Juan. Eu não sei como alguém pode gostar de Homem de Ferro 3. Tá, eu até sei. Quem não conhece nada, quem vai sem saber nada do personagem, pode até gostar do filme. Ele é um filme com cenas de ação legais, tem muitos efeitos bacana e tem piadinhas ali no filme, no decorrer da história. E se você não conhece nada do personagem, claro, tem grande chance de você gostar. Mas se você conhece um pouco, tipo Juan, que é o cara da indireta em questão, eu não sei
como que você consegue gostar, viu, Juan? Nos responda, manda aqui nos comentários, Juan. Eu sei que você sempre assiste os vídeos. Comenta aqui embaixo como alguém pode gostar de Homem de Ferro 3, ainda mais conhecendo um personagem como você. E a Amanda, novamente, dessa vez ela perguntou qual o fato mais constrangedor que já aconteceu comigo no cinema. Foi uma vez que eu tava saindo, eu tava com a bexiga muito cheia e eu saí pra ir ao banheiro no decorrer do filme. Era um filme que já estava quase saindo de cartaz, eu não me lembro qual agora, mas eu acredito que era aquele Em Busca do Tesouro Perdido do Nicolas Cage. Ou era ele ou era Hellboy. Eles saíram mais ou menos na mesma época. E foi um dos dois e eu tava saindo do banheiro, eu tava com a bexiga muito cheia, tinha tomado uma cerveja antes e tal. E a hora que eu tava saindo, cinema vazio, né? Porque o filme já tava quase saindo de cartaz. Cinema vazio, um horário da tarde, meio de semana, na época eu tava desempregado. E eu vi um casal transando. Pra muitos pode não ser nada constrangedor, pode não ser nada demais, mas... eu me senti um voyeur. Eu passei aquele casal ali, eles viram que eu olhei e continuaram. Eu não sou o chato que ia chegar lá e avisar pra direção, pra funcionário ir lá e acabar com a graça deles, né? Empatar a foda do povo. Não, deixa eles pra lá, eles não estavam na mesma fileira que eu, não estavam do meu lado, nem me chamaram, né? Mas, pois é, foi assistir não, né? Passar e presenciar que um casal estava transando. Agora uma pergunta da primeira dama do canal, a Débora, minha namorada, que vocês já viram em outros vídeos aqui, que ela participa. Ela perguntou qual o filme que eu mais gostei de ver com ela. É difícil dizer, porque o primeiro filme que a gente viu junto foi o primeiro dia que a gente ficou. Então eu posso considerar que esse foi o melhor filme, já que a gente ficou depois de tê-lo assistido. Foi Velozes e Furiosos 7. Sim, Velozes e Furiosos proporcionou pra mim um encontro e com ele uma namorada. Então eu posso dizer que foi Velozes e Furiosos 7? Sim, posso dizer que a ocasião foi a melhor de ir ao cinema com ela e tudo mais. Mas eu acho que o melhor filme que eu assisti com ela fica ali. Se foi no cinema, foi Mad Max, que eu acho que foi o melhor filme que a gente viu até então no cinema. Mad Max fudido, e ela que não conhecia nada e nem é tão o gênero que ela gosta, e ela gostou pra caramba. Então eu fiquei muito feliz dela ter gostado de Mad Max. Mas eu acho que a gente assiste muito filme em casa também, e eu acredito que o melhor acho que foi Antes do Amanhecer ou Amor a Queima-Roupa. Tá ali os dois, porque a gente se divertiu muito interagindo, conversando sobre o filme. O Leandro Godoy, lá do blog Cinema e Fúria, se você não conhece, acesse cinemefuria.com.br, perguntou que dia a gente vai gravar. Pois é, foi mal, Leandro. Tô enrolado, cara. Mas é muita coisa. É muito canal, é muito trabalho. Mas a gente vai gravar. Pode crer. Em breve. Se brincar agora, nas férias. Vamos conversar. Só que o Leandro fez uma pergunta, depois dessa brincadeira, se eu acho que os filmes de heróis estão representando as histórias em quadrinho em que eles foram baseadas. Cara, foi mais ou menos o que eu falei na questão do Homem de Ferro 3, que o Thiago perguntou quem poderia gostar de Homem de Ferro 3. Eu acho que tá representando bem sim. Não alguns filmes anteriores, né? Como eu já citei, Batman e Robin, Mulher Gato e tal, essas coisas. Mas esses filmes que estão saindo agora têm dado um upgrade assim nos filmes de super-heróis e tal, total. Principalmente em decorrência da Marvel e também da trilogia do Batman lá do Christopher Nolan. Deram um upgrade assim, cara, fudido. O nível de produção aumentou consideravelmente, o nível de roteiro, de interpretações e tudo mais. Muito maior. E como você bem disse na pergunta, são adaptações. Tem fãs que acham que esses filmes devem ser transposições do que tem nas HQs, e eu não concordo. Sim, é claro, você ter a essência de uma HQ, levar pra telona é o ideal, porque se você vai adaptar um personagem é melhor que seja assim. Mas só que é só a essência, cara. É só aquele espírito do personagem, do universo que ele habita. Mas a galera fica esperando uma transposição e isso não dá. Então, mas como adaptações, eu acho que a Marvel vem fazendo um bom trabalho, a DC fez nessa trilogia, X-Men teve seus altos e baixos, mas também foi uma adaptação considerável. A Sony com o Homem-Aranha também, tirando esse espetacular que foi bem ruim, mas a trilogia de Sam Raimi foi muito boa. E eu acho que a DC de agora pra frente também vai vir com filmes bons. Se vão ser melhores que os da Marvel, não sei. Se vão ser piores, eu também não sei. Espero que sejam todos bons, equivalentemente bons. É o que a galera espera, são vários filmes bons pra gente ver no cinema. Mas eu acho que representam sim essa questão de adaptar mesmo, se levar o pé da letra pra lá. Adaptar, que é você tirar de uma mídia e levar para outra, sofre algumas coisas no meio do caminho, né? Então acho que eles têm feito isso bem. O Leandro empolgou na hora de fazer pergunta e me perguntou por que eu sou um cinéfilo. Ai caramba, pergunta difícil. Talvez por eu assistir filmes pra caramba. Não, desculpa, não é só por isso.
Mas eu, além de assistir os filmes, eu tenho mania de alguns filmes, principalmente quando eu vou ver sozinho, é lógico, né? Quando eu vou ficar fazendo isso na frente das pessoas. Eu tenho mania de assistir com a caderneta, um caderninho, uma prancheta na mão, que eu gosto de fazer anotações de frases, de inserções para usar aqui, de cenas e tudo mais, de coisas marcantes, algumas falas, alguns personagens. Eu gosto de fazer algumas anotações. Eu tenho um canal falando sobre cinema, ou seja, isso já faz com que eu tenha que me aprofundar um pouco mais em algumas coisas, em alguns aspectos aí da sétima arte. Então eu acho que isso faz de mim um pouco cinéfilo, e eu comecei de uma maneira despretensiosa, assistir filmes assim. Eu assisti um filme diferente do que eu estava acostumado, dos pipocões que eu estava acostumado, e ele me chamou a atenção. Isso fez com que eu me interessasse mais a procurar esses filmes que poucos conheciam. Aí eu comecei a comprar livros, eu comecei a assistir mais filmes diferentes, comecei a procurar nacionalidades diferentes, aí eu fui procurar filmes de outros países. Não sou daqueles xaropes que falam que o cinema iraniano é o melhor. O cinema iraniano é muito bom, sim. Cinema romeno tem algumas obras muito boas também. Cinemas de vários outros países têm ótimos filmes, assim como os Estados Unidos têm, assim como o Brasil. Você que fala mal do Brasil, Brasil também tem filmes ótimos. Então acho que isso faz de mim um cinéfilo, essa questão de querer saber um pouco mais do que simplesmente o que eu vejo na tela da TV, na tela do cinema. Esse querer saber mais. Acho que isso sim é ser um cinéfilo. Se eu tiver errado, comenta aqui, Leandro. Fala aí se você acha que eu tô errado, ou se outra pessoa aí acha que isso não é ser cinéfilo, me diz aí, porque eu nem tenho uma definição correta do que é ser cinéfilo. Esse é só o meu parecer. A Ana Goto perguntou qual filme eu vi mais vezes. Caramba, isso é difícil de dizer. Acho que Curtindo a Vida Doidado. Curtindo a Vida Doidado é o primeiro filme da minha coleção. Acho que é o filme que eu mais tenho lembranças de ver na TV. Acho que Curtindo a Vida Doidado é o filme que eu mais vi, cara. Eu não devo ter visto menos do que 70 vezes. Porque só depois que eu comprei meu DVD, eu já devo ter visto umas 10, 15. Fora às vezes da sessão da tarde. Sei lá, eu já vi. Nossa, vi pra caramba. Mas aí entra no embate vários outros filmes dessa época também. Conta Comigo, Goonies, Karate Kid, O Grande Dragão Branco, Elvira. Pois é. Mas eu acho que é Curtindo a Vida Doidado, quase certeza que sim. E a Ana também perguntou um filme que eu tenho vergonha de dizer que gosto. Eu não sei se é bem vergonha, mas muita gente odeia, fala que é um lixo. E eu tenho um apego sentimental, porque eu era criança e gostava de assistir, que é Esporte Sangrento. Pra quem não sabe, é aquele filme com o Marco Dacascos, o cara que fez o Corvo ali, o substituto que fez o Corvo na série. Pois é. Aquele filme eu gostava, era um filme que tratava de um capoeirista lá, um cara do exército, um boina verde que volta para os Estados Unidos, fica sem emprego, vai dar aula de capoeira numa escola que tem um monte de delinquência. Ele usa da capoeira para poder tentar reestabelecer esses jovens na sociedade. E eu gosto pra caralho desse filme, e por mais que eu saiba das suas limitações, por mais que eu reveja e encontre erros cada vez que eu revejo, mas eu tenho um apego por ele, e me julguem. Ela também perguntou quanto eu me permito gastar por mês com cinema, e isso é muito relativo, porque tem mês que sai muito filme foda, tem mês que já tá mais... Igual agora, recentemente, eu fui assistir Jurassic World, Minions, Divertidamente, assisti Mad Max e não sei o que. Esses 3 primeiros, Jurassic World, Divertidamente e Minions, eu assisti no prazo de pouco mais de uma semana. Então é muito relativo isso, mas geralmente eu assisto uns 3 filmes, 2, 3 filmes por mês no cinema. Se o mês for muito top, 4 filmes. Então faz as contas, né? Depende muito do dia da semana e tal. Não sei muito bem dizer, nunca parei pra fazer essas contas. Quando eu tô muito querendo ver o filme, eu vou e assisto. O Thiago Augusto, lá do canal Metafilme TV, um grande parceiro aqui do canal, que vocês já estão acostumados a ver eu falar. Ele me perguntou qual o filme que me fez mudar um pouco a maneira de assistir filmes. E como eu acabei de falar, né, teve dois filmes ali que foi o ponto de partida pra eu parar e falar, cara, eu quero saber mais sobre filmes, eu quero saber mais sobre cinema, eu quero ler sobre isso, eu quero assistir coisas diferentes do que eu vejo sempre ali condicionado na TV. Na época eu não tinha TV a cabo nem nada, era basicamente o que eu via na TV aberta, o que eu não posso reclamar, já que eu tive uma infância até o começo da adolescência, uma TV recheada de bons filmes, diferente de hoje em dia. Pouco que eu ia na locadora que, convenhamos, as locadoras de bairro pequenas e tal não tinham tantos filmes fora dos pipocões. Então eu cresci assim, assistindo esses filmes com um pouquinho de diferença, que meu pai e minha mãe sempre gostaram aí de Mazzaropi, de Charlie Chaplin e tal. Então eu sempre assistia com eles, principalmente aos domingos na TV Cultura. Era muito bom, era um programa favorito meu de domingo, quando eu era moleque. Mas o filme que eu assisti, falei, caralho,
essa atuação é foda. A primeira vez que eu acho que eu parei pra falar, cara, essa atuação é foda, foi Um Estranho no Ninho, com Jack Nicholson. E tem o Danny DeVito, bem jovem, Christopher Lloyd e tal. É um filme fudidamente... Cara, é um filme de pirar. Trocadilho, né? Porque quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando. É um filme realmente que me abriu a cabeça e em seguida eu loquei por coincidência junto com ele Antes do Amanhecer. Olha eu falando desse filme aqui de novo, mas eu loquei o Antes do Amanhecer. E como no Estranho no Ninho, eu parei e pensei, caralho, que atuação foda pela primeira vez. No Antes do Amanhecer foi quando eu parei e pensei, caralho, o quanto esses dois conversando é palpável, que diálogo rico, que diálogo foda, que diálogo que me interessou, sabe? E eu assisti os dois no mesmo dia, um atrás do outro, e esses dois, eu acho que esse combo de emoções de um filme e do outro me fez, a partir da outra semana, tinha aberto uma locadora aqui perto de casa que tinham filmes além, aí eu fui, cheguei nessa locadora, falei pro cara, o que você me recomenda aí nessa pegada mais assim e tal, uma coisa menos pipoca, uma coisa menos povão. Aí o cara já me jogou um Laranja Mecânica, eu nunca tinha visto, eu sempre ouvi a galera falar, nunca tinha visto. Aí depois eu já fui assistir o Iluminado, aí eu fui assistindo outros filmes, cara, fui conhecendo Scorsese, fui conhecer Tarantino e por aí vai, cara. Eu conheci muito diretor foda através dessa pequena locadora que teve um pequeno tempo de vida aqui, ela durou uns 3 meses só, mas essa locadora fechou, mas o meu gosto, minha paixão pelo cinema só foi aumentando desde então. Então, Um Estranho no Ninho e Antes do Amanhecer foi meio que o divisor de águas pra mim. O Marlon me perguntou qual o meu filme favorito. Eu não sei dizer, Marlon. Foi mal aí, cara, mas eu não dou conta. Eu vou tentar fazer um vídeo mais pra frente falando meu top 5, mas sem ranquear as posições. Só o top 5 dos 5 favoritos, porque eu não sei dizer qual que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Só esperar, em breve. A Amanda me perguntou qual é o meu filme de terror favorito. A Hora do Pesadelo. Primeira Hora do Pesadelo eu gosto muito. Fred Krueger eu já falei aqui no canal, é o meu personagem de terror favorito, então não teria como o meu filme de terror favorito não ser o dele. A Daniele Martins me perguntou qual o meu filme favorito do Tarantino. É uma briga ali, um duelo de gigantes entre Cães de Aluguel e Pulp Fiction, mas como Pulp Fiction foi o primeiro filme que eu vi e que me despertou o interesse no Tarantino, Pulp Fiction é o meu filme favorito dele. A Jana Monteiro, minha melhor amiga, que estará aqui no canal em breve, me perguntou algum filme que me marcou, que me mudou o conceito em algum sentido, que fez eu mudar minha visão de vida, mudar minhas atitudes. Sempre tem vários filmes que faz a gente pensar em diferentes épocas diferentes. Igual quando eu era criança eu assistia muito o filme Conta Comigo, e é um filme que me marcou muito, já até falei dele aqui no vídeo. E só que eu assisti recentemente, eu tive uma visão completamente diferente. Cada vez que eu fui assistir nele no decorrer da minha vida eu tinha uma visão, tinha uma interpretação, uma leitura diferente do filme. E caramba, cara, aquela frase que o protagonista fala de eu nunca mais tive amigos como quando eu tinha 12 anos. Essa frase foi mudando o sentido dela, ela foi mudando a intensidade dela, da maneira que ela me afeta, de tal maneira que a última vez que eu assisti eu fiquei abalado ao parar e refletir sobre essa fase. E assim como assisti várias vezes o Clube dos Cinco também, esses filmes oitentistas principalmente, que todo mundo aí sabe que me marcam muito, eu gosto de vê-los de tempos em tempos. Alguns dos meus favoritos eu tento ver uma vez no ano, e sempre que eu revejo eles vão me fazendo mudar algumas coisas. Quando eu era muito moleque, esses filmes me fizeram pensar em muita coisa também, questão de amizade e tal, principalmente. Mas o Antes da Meia-Noite, encerrando a trilogia aí do Antes, a trilogia Before, também foi um filme que aquele pé no chão pra quem tava assistindo os dois primeiros, que era todo romancezinho, todo bonitinho, toda uma história linda de um casal que se conheceu numa situação diferente e que provavelmente vai ficar junto. Aí no Antes da Meia-Noite a gente vê que eles ficaram juntos e você vê a vida real de um casal, você vê que é coisa difícil, você vê os embates e tudo mais. E ele me fez parar e pensar e rever alguns conceitos de relacionamentos que eu tive antes e tudo mais, de falhas minhas, de falhas das minhas ex-parceiras. Então acho que desses filmes mais recentes que eu vi, Antes da Meia-Noite, mudou um pouco o meu conceito, principalmente questões de relacionamento. É o que me vem na cabeça agora. Espero que esteja satisfeito com a resposta, porque você me conhece mais do que eu, né? Então você deve saber outro. Então é isso, galera, espero que tenham gostado. Foram muitas perguntas, e se você não sabe como fazer perguntas, é simples, galera. Eu vou estar deixando aqui na descrição o link pro grupo do Facebook do Sessão de Aluguel que eu criei. Tem uma galerinha lá, tem em volta de 30 pessoas lá já, que são as pessoas que me adicionaram, que eu tenho mais contato.
E se você quer fazer parte desse grupo, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição e lá solicitar a sua participação. Eu vou estar aceitando todos vocês e lá vai ser um grupo pra gente interagir, para vocês poderem dar sugestões de pautas, fazerem críticas aos meus vídeos, fazer essas perguntas quando eu for lançar vídeos de perguntas, tirar outras dúvidas comigo, pra gente ter um contato mais direto. Esse grupo eu vou estar lá sempre, eu vou estar respondendo todo mundo que postar lá. E eu vou tentar também de 2 em 2 meses, algo assim, não precisam me cobrar datas, mas eu vou tentar aí por volta de 2 em 2 meses, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, vai depender da verba, fazer alguns sorteios pra galera que tá nesse grupo, sortear camiseta, caneca, coisas assim, souvenirs que tem a ver com cinema. Então se você quer fazer parte desse grupo, faça parte da galera do Sessão de Aluguel, simplesmente é só clicar aqui, ó, cara, na descrição do vídeo, no primeiro link que vai estar por aí. E se você gostou desse vídeo, já manda aquele like maroto aqui embaixo. Se você teve a sua pergunta dita aqui, também deixa aquele like aqui. Se você não gostou desse vídeo, desculpa, vem no próximo, que talvez você goste no próximo, talvez perguntas não seja a sua pegada. Mas não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo por aqui, porque tem vídeo semanalmente. Então vamos ficando por aqui, galera. Aquele abraço, eu tô muito suado e até a próxima sessão. Tchau.